Um filho, uma criança de 12 anos, estava acompanhando o pai, que daí a 1 hora iria terminar a proibição de pescar. Então iria começar a temporada de pesca. O pai pegou pela mão e o levou até junto do lago, armaram os anzóis, colocaram uma isca e se sentaram. E o menino perguntou assim: pai, vamos pescar? O pai disse: não, ainda falta 1 hora. Mas pai, olha em volta, não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo. E o pai disse: fazer o certo quando as pessoas estão observando é fácil, mas devemos fazer o certo quando não tem ninguém vendo. E a partir daquele dia, aquela lição acompanhou aquele menino. E aquilo que foi apresentado aqui agora, com humor, encerra uma verdade muito grande. Porque aquela criança, ela seguiu um exemplo, ela imitou o pai. Então, as crianças imitam os pais e seguem o seu exemplo. E esse menino cresceu, se tornou um médico e escreveu esse depoimento. E ele diz que todas as vezes quando ele é confrontado com alguma situação, que ele tem que tomar uma decisão, ele se lembra da lição de ética que o pai deu para ele. E a nossa reflexão é essa. Qual é o exemplo que o nosso pai deixou para nós, que nós nos lembramos até hoje? Um exemplo, uma atitude, uma fala, uma frase. Pensem aí, e se alguém quiser contar, se manifestar, fique à vontade. E para puxar, eu vou dar 2 exemplos pequenininhos. Eu peguei do meu pai a paixão pelo Vasco da Gama. Eu via meu pai torcer, e a paixão pelo Vasco e pelo futebol, eu puxei dele. Eu me lembro que ele jogava no Veneciano, né, pai? Jogava no Veneciano. E aí me botava chuteira, meião, uniforme, e lá ia eu entrar de mãos dadas com o jogador. Gente, aquilo eu enlouquecia. A torcida gritando, eu ficava, e aquilo ficou na minha cabeça. E até hoje eu gosto de futebol. E tem uma fala que o meu pai sempre conta, um pensamento que ele sempre fala, e eu já falei aqui várias vezes. A vida é fácil resolver o problema dos outros. O problema dos outros a gente resolve com o que, pai? Com a língua. Ele sempre fala isso. O problema dos outros, minha filha, a gente resolve com a língua, é fácil. E isso ficou comigo, eu carrego isso comigo e sempre eu penso nisso. Então, eu poderia contar aqui um monte de exemplos legais, de coisas boas, né? Que eu trago comigo. Mas vou contar só esses 2. E eu quero saber se alguém quer partilhar, né? Se alguém tem algum exemplo, algo que aprendeu com o pai, uma coisa boa, uma coisa legal, um exemplo bom, para a gente poder colocar em comum. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de dar uma contribuição aqui para nós? Alice. Vamos, Alice. O que você aprendeu de bom, Alice? Que eu amo meu pai. Quer falar alguma coisa, Tia Gê? Boa noite, gente. Eu quero falar para vocês que meu pai não foi uma pessoa fácil não, sabe? Estava catando couro na gente, vale-me Deus. Mas tudo bem, diz que pé de pinto não mata galinha, né? E o meu pai foi uma pessoa muito... É pé de galinha que mata pinto? Tá, bicho, eu tentava, eu senti que soou errado alguma coisa aqui. Mas tudo bem, o recado foi dado. Mas o meu pai, gente, ele era muito bravo. Trabalhador até onde não tem mais. Então, a herança que o papai deixou para todos nós lá em casa foi trabalho. Foi que a gente devia sempre dar o melhor que a gente pudesse dar de nós na vida e no trabalho. E o papai era uma pessoa que, muito assim, austero, né, com as coisas, ele teve uma coisa que o papai sempre brigou muito com a gente, foi para que a gente não ficasse
ficasse andando pelas ruas de madrugada. Ele achava que o nosso... De madrugada não é lugar de... Falava assim, moça direita, andar de na rua, né? Os meninos, tudo velho já, mas papai, menino que não é de andar na rua. E isso ficou tão forte na minha cabeça, que quando, na véspera que ele desencarnou, eu acordei de madrugada, ele estava na UTI, eu acordei de madrugada e com aquele aperto e falei, gente, papai morreu. Porque a gente estava só esperando a confirmação, né? E eu levantei e falei, papai morreu, eu estou indo para o hospital agora. E a gente morava aqui num lugar meio... Era centro de cidade, mas Barra Mansa não é um lugar tão manso. E aí, então, eu levantei correndo e já fui pegando a roupa, falei, eu vou para o hospital, o papai morreu, eu não quero que o papai fique sozinho lá. Gente, foi na hora, veio assim na minha cabeça, papai não gosta que a gente ande de madrugada sozinho, nem acompanhado. E eu não fui. E ele tinha partido. E até hoje, gente, eu às vezes preciso sim, se eu vou a alguma festa, qualquer coisa, qualquer situação, que eu precise andar na rua de madrugada, eu ando assim com aquele, sabe, com aquele remorso assim, sabe? Nossa, meu pai pedia tanto para a gente não andar de madrugada pela rua. Então, são muitas lembranças, né? E isso, e das tantas histórias de terror que ele contava para nós quando a luz acabava, e estava trovejando e relampeando, né? Então, a hora de juntar a família lá em casa não era na hora da comida, era na hora de ouvir essa história de terror do papai, porque a gente borrava de medo, então tinha que ficar ali mesmo escutando, né? Então, eu tenho certeza que vocês devem ter uma porção de coisa boa na cabeça para lembrar dos pais de vocês. E a gente queria que vocês, nesse momento, procurassem mesmo lembrar, gente. Que o momento é só de gratidão. Eu vou sair, eu poderia contar, ficar 1 hora contando, mas um exemplo assim que o papai me deixou, um exemplo de muita simplicidade, é quando eu ia à igreja aos domingos. Teve um domingo que eu não queria ir na igreja, porque o sapato estava furado, tinha um sapato furado. E aí eu falei para ele, não pai, eu não vou na igreja esse domingo. Ele falou, meu filho, vai na igreja, o que tem? Mas o sapato está furado, vai todo mundo ficar olhando para mim, o sapato furado. Aí ele falou, vai meu filho, é só não olhar para as pessoas, que aí elas não vão olhar para o sapato. E eu fui na igreja. E um outro fato interessante foi que o papai, até hoje a casa nossa lá em Colatina, ela fica num local alto. E ele colocava o material de construção lá embaixo, no pé do morro, e eu tinha assim, eu e meu irmão, a gente ia carregar tudo de uma vez só. Se fosse um caminhão de areia, a gente queria transportar aquilo até na hora do almoço, e ficava carregando muito peso. E ele falava assim com a gente, olha, o preguiçoso morre estompado, era a palavra dele, o preguiçoso morre estompado. E eu nunca ouvi, nunca prestei atenção muito nessa fala dele. E carregava aquele peso. Depois, hoje, com 54 anos, eu tenho um problema de coluna e varizes, por não ter ouvido o meu pai com a simplicidade dele, em praticamente 3º ano primário. Mãe e papai são pessoas especiais, então homenagem e mais coisas. A lembrança que tenho do meu pai, ele levava a gente, não sei as minhas irmãs, mas eu, como era a mais novinha, a rapa do tacho, como eles diziam, ele me levava para o trabalho. E eu me sentia assim, super orgulhosa de estar ali, vendo meu pai trabalhando no lugar dele, conhecendo o que ele fazia. E eu me achava super importante ali do lado dele. Quer dizer, ele não se importava daquele monte de gente ali, de uma criança poderia estar atrapalhando ele a trabalhar. Ele não pensava nisso, ele levava quando ele podia.
Outra lembrança, eu já estava dormindo e a gente morava aqui nessa rua Castelo. Eu já estava dormindo e a nossa casa é daquelas casas antigas que as portas dos quartos dão para a sala. E eu naquela, dormindo assim, eu percebi que ele chegou do trabalho, já era à noite. A primeira coisa que ele fez foi na minha cama me dar um beijo. Quer dizer, isso eu guardo, assim, são raros, homens, né, é difícil de fazer isso, de expressar. Mas ele fez isso e eu guardo isso todas as vezes, assim, que eu lembro de papai carinhosamente, ele me dando aquele beijo de boa noite. Olha, meu pai, para mim, ele foi um esteio, ele é, porque a gente sabe que ele está aqui, nós acreditamos nisso, então, eu tenho que deixar tudo isso para vocês, que ele é a minha história. O fato com ele foi que quando eu cheguei perto dele e disse a ele que eu estava precisando muito dele, ele disse a mim: filha, tudo que eu tenho, eu te dou. É o meu amor. Obrigada.